ressuscita o meu sonho, que um dia Programa A Hora da Graça de Deus. não abro mão da minha herança, traz de volta o que é meu. Olá amigos, estamos dando início a mais um programa A Hora da Graça de Deus. Você que está aí do outro lado, olha, seja bem-vindo em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua audiência. Você que acompanha o pastor todos os dias, olha, o pastor fica feliz, muitas pessoas assistindo, irmãos. O pastor encontra pessoas na rua, até agradecendo às vezes por uma oração ou um copo d'água. Irmãos, é Deus acima de todas as coisas, irmãos, é Deus, amém? E pessoas até parabenizando pelo programa. O pastor fica feliz, irmãos, tá? Mas tudo é para Deus, irmãos, tudo é para Deus, amém? Sempre acompanha todos os dias, então acompanha o pastor. Eu tenho certeza, irmãos, às vezes a luta da pessoa, ela é grande, irmãos, mas Deus vai abençoar. Pode demorar um pouquinho que Deus vai dar bênção sim, em nome de Jesus, amém? Prepara o copo com água, prepara a peça de roupa, prepara lá em nome de Jesus. Daqui a pouco o pastor vai orar, o pastor vai abençoar, o pastor vai apresentar a Deus, né, os documentos, o pastor apresenta a Deus e Deus vai fazer a obra. Pode ter certeza em nome de Jesus, amém? Hoje é terça-feira, hoje nós não temos reunião na Igreja da Graça, nós temos amanhã. Amanhã é quarta-feira, reunião da família, sempre onde a pessoa vai buscar uma bênção para a família, né? Buscar uma palavra abençoada, firmar na palavra, né? Quarta-feira da família, amanhã, entendeu? Nós temos reuniões às 19 horas, sempre uma mensagem abençoada. Amém, irmãos? Momento da palavra. No livro de Jó, nós vamos aprender um pouquinho. Presta atenção, você que passa por problema, ou às vezes você... Vamos fazer o seguinte, vamos aprender na palavra. O livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, o pastor vai fazer uma leitura, depois o pastor vai explicar, o pastor vai dar a direção da palavra, amém? Diz assim, capítulo 1, versículo 6 de Jó, diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercasse tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoadas, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Irmãos, aqui aonde que Deus ele está debatendo, bem na realidade ele não está debatendo não. Deus, ele estava até elogiando Jó para Satanás. Estava falando, esse aqui é meu servo Jó, homem temente a Deus, obediente, anda sincero de coração, né? Um homem de Deus. Mas o inimigo, irmãos, ele quer mostrar fraqueza. Jó, ele tinha um problema. Jó, ele tinha um problema que às vezes tem pessoas que acham que está forte e tem um probleminha. Se a pessoa tiver um probleminha, irmãos, uma pequena raposinha, para Satanás é o suficiente, irmãos, para derrubar a pessoa. Jó era um homem temente a Deus, tinha tudo, irmãos, ele era riquíssimo. Ele tinha uma grande fazenda, tinha os filhos dele, temente a Deus, ele tinha tudo, irmãos, só que ele tinha uma falha. Jó, ele tinha, irmãos, medo de perder o que tinha. O que aconteceu? Então Deus permitiu Satanás tocar, mas não tirar a vida de Jó. Irmãos, Satanás tocou em Jó, colocou uma enfermidade muito grande. Irmãos, Jó perdeu tudo que tinha da fazenda, gado, até os próprios filhos, perdeu tudo. Olha o que diz no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. Versículo 25, olha o que Jó falou. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava aconteceu. Irmãos, Jó tinha medo de perder tudo. Satanás, o inimigo, ele sabia desse medo de Jó.
Irmãos, o inimigo sabe da tua fraqueza. Ele sabe aonde você pode cair. Não foi em vão que o inimigo visitou aquele lugar e conversou com Deus e falou: ah é? Toca em Jó para ver se ele não vai blasfemar. Irmãos, o inimigo sabia da fraqueza de Jó. Jó, ele tinha um medo tremendo de perder tudo que tinha. Irmãos, quando a pessoa tem, que Deus dá para a pessoa, e a pessoa está com Deus, a pessoa não precisa ter medo de nada não, irmãos. A pessoa não precisa ter medo. Por exemplo, você está indo na igreja, você é uma pessoa de Deus, você é um homem de Deus, uma família abençoada, vocês têm bens. Você tem uma família abençoada, você tem bens, tem empresa, tem um trabalho, tem uma renda abençoada. Pastor, mas eu tenho medo de perder isso, tenho medo. Irmãos, o inimigo sabe do teu medo. Se você tiver medo, o inimigo vai tocar. E ele trabalha em cima da tua fraqueza. Ele trabalha em cima daquilo que você receia. Jó falou: o que eu temia me aconteceu. Irmãos, claro, o medo, ele se alia à falta de fé. Se a pessoa tem falta de fé, irmãos, certo? Ela não tem força suficiente para vencer o inimigo. Está escrito, se eu não me engano, no livro de Timóteo, está escrito que Deus, ele não nos deu um espírito de temor, de medo, não, mas de força, espírito de paz. Irmãos, se você que está me assistindo for uma pessoa de Deus, você não tem que temer nada. Se o teu filho sai, não tem que temer que o pior vai acontecer. Se o teu esposo vai trabalhar longe, no mato, talvez, em algum lugar longe, vai viajar, você, esposa, não tem que temer. Ora, Deus, confia em Deus, Deus coloca a mão, não tem que ter medo. Se você segurar dentro de você algo, irmãos, certo? Que o inimigo vai descobrir que é fraqueza, ele vai agir na sua vida. Pode ter certeza que ele vai tocar, ele vai trabalhar, irmãos, vai fazer de tudo para usar a tua fraqueza para te derrubar. Ou você confia em Deus ou você não confia, e nós precisamos confiar em Deus. Tem muitas pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço, vai numa igreja, irmãos, mas demonstra fraqueza diante de um problema. O problema vem, a situação se forma e a pessoa ela mostra o que? Medo, incerteza, dúvida, a pessoa fica insegura. Não, eu tenho que ser uma pessoa firme, você tem que ser uma pessoa firme. Não importa o que acontecer, não importa a situação que se formar. Eu sou um homem de Deus, você é uma pessoa de Deus. Passa por cima desses problemas, passa por cima dessa situação. O inimigo ele não pode tocar, porque você vai bater no peito e você vai falar: eu sou uma pessoa de Deus, a minha família é de Deus, e na minha família o inimigo não vai tocar. E olha que o inimigo tem pedido você já para Deus. Olha que o inimigo tem batido na porta da sua casa pedindo os seus filhos. Se você parar de orar, se você parar de buscar de Deus, o inimigo vai agir. E eu tenho que tirar o medo do meu coração. Você precisa tirar o medo do seu coração. E eu tenho que viver o quê? Na confiança em Deus, sempre acreditando que Deus está presente. Se eu tenho projeto de investir, se eu tenho planos de investir, de crescer, de construir, de fazer, irmãos, eu vou partir para cima e vou construir, eu vou adquirir, porque eu sei que Deus é comigo. O Senhor vai na frente. O Senhor vai na frente, porque se não for do Senhor, eu também não ando. Irmãos, se não for de Deus, pode ter certeza, não queira insistir, que você vai cair, você vai fracassar. Você tem planos, tem projetos, coloca na mão de Deus, não precisa ter medo não. Vai em frente, que Deus gosta dos valentes. Deus gosta daqueles que lutam, daquele que parte para cima. Davi, ele não derrotou somente o leão, o urso, ele derrotou um gigante. Muitas pessoas querem ser da geração de Davi, querem ser isso, querem ser que nem Davi, mas não quer derrotar um leão, mas não quer derrotar o urso. Imagina o gigante então. Não, irmãos, eu tenho que ser uma pessoa confiante, eu tenho que ser uma pessoa que parte para cima e não tem medo não. Eu vou para cima porque Deus é comigo no nome de Jesus. Amém? Você tem que ser uma pessoa de Deus. Você tem que ser uma mulher de Deus. Você tem que ser um homem de Deus. Pessoas de oração, de busca. Querer ter vontade e não ter medo. Não, peraí. Isso aqui está começando, mas não tenho medo não. Deus é comigo. Deus não vai deixar acontecer o pior. Deus não vai deixar faltar o alimento na minha mesa. Pode ter certeza disso. E aí Deus é contigo. Amém? Deixa eu fazer um convite para os seus jovens para a sala. Em cima desta palavra. Às vezes o pai e a mãe ficam com receio, o filho sai para cá, o filho sai para lá, fica com medo, fica desesperado, perde noite de sono. Manda seus filhos para a igreja. O pastor convida todo sábado às 19 horas.
grupo de jovens, às 19 horas, grupo de jovens, irmãos, e está uma bênção, grupo de jovens na Igreja da Graça, e o pastor convida você, jovem, você que está me assistindo, o pastor convida, vai lá, faz uma visita, conversa com a minha esposa, em turma lá, tem os meus 2 meninos que estão lá também, o Wesley e o Diego, tem o Gabriel, tem o Lucas, tem o Murilo, irmãos, tem as meninas, irmãos, está uma bênção em nome de Jesus, a gente tem grupo de dança, tem grupo de teatro ali, se envolva, você precisa de Deus na sua vida, você está precisando se envolver com as coisas de Deus, para que Deus venha te abençoar, amém? Então o pastor convida para sábado, às 19 horas, grupo de jovens. Momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, eu oro agora. Meu Deus, eu peço que o Senhor entre, meu Pai, no coração dessa pessoa e tire esse espírito de medo, meu Pai, de insegurança. Esse espírito, meu Deus, de incredulidade, dúvida, incerteza, meu Pai, essa pessoa ela é insegura, ela tem muito medo, meu Deus, de investir, meu Pai. Meu Deus, tira esse medo que não é do Senhor e coloca sobre a vida dessa pessoa um espírito de valentia, de coragem, determinação. Meu Deus, pessoas que partem para cima e não vê obstáculo, parte para cima e não vê situação difícil. Deus, eu oro agora para abençoar. Deus, eu oro agora, meu Deus, para que o Senhor levante esta pessoa, levante este homem, coloca, meu Deus, alegria novamente no coração desta pessoa, coloca coragem. Esta pessoa, ela está, meu Deus, fracassando porque está acabando a coragem. O medo está entrando no coração dessa pessoa, então eu peço, meu Deus, tira e levanta novamente esse empresário, esse comerciante, esse trabalhador, essa pessoa, meu Deus, que quer adquirir algo e está com medo. Meu Deus, abençoa, Pai. Abençoa, Senhor, porque eu coloco diante disso do Senhor e peço uma luz especial, uma unção especial sobre essa casa, sobre esta família, que não haja enfermidade, que não haja contenda, que não haja discórdia, meu Pai, e que o Senhor faça morada neste lugar. Deus abençoa. Esta é a minha oração, Senhor, que eu coloco, Deus, diante do Senhor. Também, Deus, pedindo, meu Pai, a santificação do copo com água, a peça de roupa, as fotos, documentos, currículo. Deus abençoa, Senhor, grandemente no nome de Jesus, santificando, consagrando o copo com água no nome santo do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus, olha, eu tenho certeza que Deus falou contigo, Deus abençoou. Mas, irmãos, deixa o pastor aqui fazer um convite rapidinho para vocês. Irmãos, no dia 1º de maio, o pastor está convidando pessoas, irmãos. Nós vamos fazer uma grande reunião, irmãos. Olha, é crescimento, é portas abertas. O missionário R.R. Soares, em Cuiabá, entregou para cada pastor um azeite, um óleo consagrado, irmãos, e pediu para que nós ungíssemos as pessoas. Ele falou para cada pessoa: unja o povo da sua cidade, para que as portas da cidade se abram. As palavras do missionário R.R. Soares. Esse azeite está comigo. Eu vou ungir os trabalhadores, irmãos, no dia 1º de maio. Esta reunião vai ser numa quarta-feira, irmãos, é feriado, às 19 horas. Eu vou ungir documentos pessoais, carteira de trabalho, irmãos, documentos de empresa, documentos de comércio, documentos, irmãos, de pessoas que trabalham, amém, irmãos? Pessoas que estão com problemas de dívidas, com dívidas, irmãos. Ou você tem muito dinheiro de haver, você está com um monte de cheque parado que voltou. Irmãos, o pastor convida, vamos quebrar esse jugo, vamos desfazer. O pastor vai dar uma bênção especial para os trabalhadores, irmãos. Irmãos, você é inteligente, você é uma pessoa inteligente, irmãos, vai lá, busca a tua unção. O pastor vai ungir o alto da sua cabeça, você vai ser um homem abençoado, um empresário. Você vai ver o antes e o depois. Não custa, pastor, mas eu estou bem, pastor, eu não preciso. Se você está bem, vai lá e busca a unção para Deus firmar a tua prosperidade. O pastor convida então, dia 1º de maio, às 19 horas, numa quarta-feira, é feriado, amém? Grande unção do trabalhador, irmãos, vai ser um crescimento, pode ter certeza, no nome de Jesus, amém? Nós vamos ficando por aqui com o nosso programa. Um forte abraço a todos, em nome de Jesus. Ressuscita o meu sonho. A Hora da Graça de Deus. Realização: Igreja Internacional da Graça de Deus de Marcelândia. Traz de volta o que é meu.